Fala galera, Renato Moicano aqui, atleta do UFC, atualmente peso leve, 10º do ranking da categoria, soon to be the number one. E hoje a gente vai fazer aqui um canal... Porra, falei tudo errado. Tá ligado já, né? Todo mundo fala essa porra. Clica aí, compartilha e ajuda o canal. Estamos falando bastante aí de parada de economia, política, mas tem MMA também. E eu quero falar hoje aqui sobre uma lenda, inclusive um cara que eu já tive a honra de ter enfrentado. Infelizmente perdi, mas acontece, é o esporte, mesmo assim admiro bastante. É o José Aldo, ele que vai lutar com Jonathan Martins. E eu quero falar um pouco sobre essa luta, como eu acho que ela vai acontecer, a importância dela, como essa luta salvou o UFC Rio e um pouco da importância do esportista José Aldo para o Brasil. José Aldo é um lutador que nasceu em Manaus, foi para o Rio de Janeiro, para a Academia Nova União e construiu a carreira dele antes mesmo do UFC ter a categoria peso-pena. O UFC, para quem não sabe, começou com a categoria a partir de 70 quilos, né? Então a gente tinha 70 quilos até peso pesado. E tinha um evento que detinha o título de melhor evento do mundo para as categorias mais leves, que chamava WSC, um evento aqui nos Estados Unidos, World Extreme Championship. Então eles tinham a categoria de 57 quilos, 61 quilos, 66 quilos e 70. Eles tinham até outras categorias para cima, acho que a 77 e a 84, mas eles eram fortes mesmo nas categorias até 70 quilos. E de lá saíram nomes como Cerrone, Anthony Pérez, Chael Sonnen, Ben Henderson, muitos nomes. E outros como Renan Barão, Dominic Cruz, Demetrius Johnson. Ou seja, todos esses caras... Deixa eu parar aqui, coçar minha calvície. Então, todos esses caras que hoje em dia a gente reconhece e conhece como campeões começaram no WC e o José Aldo também. José Aldo ganhou o cinturão do WC contra o Mike Brown. Mike Brown, inclusive, é meu treinador aqui na América Top Team, um excelente treinador, perdeu para o José Aldo e depois ele defendeu o cinturão contra o Uriah Faber. Ou seja, o José Aldo foi o primeiro campeão do UFC. Fez sua defesa no Canadá contra o Mark Hominick, que era um cara muito perigoso, e ele deformou a cara do Hominick. Depois disso, foram inúmeras vitórias no UFC. Mark Hominick, Kenny Florian, Chad Mendes, Frank Edgar, Korean Zombie, Ricardo Lamas, Chad Mendes. Ou seja, ele já estava se consolidando como uma lenda. Eu me lembro, quando comecei no MMA, já tinha o José Aldo como um ídolo. E eu lembro das pessoas sempre falando: ah, e aí, o que você vai querer ser? Qual que vai ser a sua profissão? Eu falava lutador de MMA, aí as pessoas falavam: pô, mas tem um José Aldo. E aí eu pensava, pô, beleza, mas eu nunca vou lutar com o José Aldo. Então era uma coisa totalmente distante. Até que em 2018, eu entrei pro top 5 da categoria peso-pena, vencendo o Cub Swanson em Los Angeles. E começou a pergunta: quem que você luta agora? Eu tava na posição número 4, o José Aldo tava na posição número 2, e obviamente eu queria lutar pelo cinturão. Então, eu estive a uma luta de lutar pelo cinturão para lutar com o José Aldo. Infelizmente perdi, continuei minha carreira de novo, perdi pro zumbi coreano, e aí foi quando eu vi que a perca de peso realmente estava me afetando, e eu subi pro peso leve. Desde então, tô com 6 vitórias no peso leve, 5 antes do tempo, por finalização e por nocaute. Então, fiz muito bem em ter mudado. O corte de peso realmente estava me afetando. Sou um cara muito pesado para a categoria. Mas, se você não sabe o que é o corte de peso é quando os atletas têm que perder o peso na semana da luta para poder se enquadrar na categoria limite. Então, eu luto na categoria até 70 quilos. Na semana da luta, na sexta-feira, um dia antes da luta, na pesagem, a gente tem que estar com 70 quilos cravado. E eu geralmente ando até com 85 quilos. Então a gente tem que ir fazendo uma dieta, tem que fazer um treinamento. Na semana da luta a gente faz uma dieta, corta esse peso e bate o peso para lutar e recupera bastante no outro dia. Se você não sabe ainda o que é isso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso. Então, como eu estava falando, até o Chad Mendes, o José Aldo bombando, indo em programa de TV, um cara bastante conhecido, um cara que, né, o campeão do povo. Até que apareceu um irlandês, filho da puta, que começou a falar pra caramba. E ninguém acreditava no irlandês, inclusive eu, e pensava que ia ser uma luta fácil. Até que o José Aldo encontrou com o Conor McGregor, caiu na pilha dele, e o McGregor nocauteou ele em 13 segundos. Depois o resto virou história. Conor McGregor virou um dos maiores... virou, na verdade, o maior nome do MMA, lutou com Floyd Mayweather. A gente pode fazer vídeo só do Conor McGregor também explicando como
e por que que ele conseguiu tudo que ele conseguiu e se ele é isso tudo mesmo. Mas adiantando, Conor McGregor depois ganhou o cinturão do peso leve e fez a carreira dele. Enquanto isso, o Aldo teve uma luta com o Frank Edgar, lutou bem, Frank Edgar já estava no final de carreira, perdeu 2 lutas para o Max Holloway, ganhou do Jeremy Stephens, ganhou do Renato Moicano, e foi quando ele perdeu do Volkanovski que ele tentou descer de categoria, foi para 135, não ganhou do Marlon, não ganhou do Peter Yan, mas depois ganhou do Marlon Vera, Pedro Munhoz e Rob Fonte. E aí foi quando ele teve a luta com o Dashville, Merab Dashville, que o Merab Dashville conseguiu controlar ele e ganhou uma decisão unânime. Então nessa época, eu não sei o que passou na cabeça do José Aldo, eu não acho que ele seja tão velho, ele ainda é um cara novo, se você comparar com outros atletas de MMA, apesar que ele já teve o auge dele, já foi campeão, mas ele decidiu se testar em outras áreas e ele começou a lutar no boxe. Então ele saiu do UFC e fez 3 lutas de boxe, tendo 2 vitórias e 1 empate. E a gente achou que ia ficar tudo nessa. Até que anunciaram 2 eventos, tanto o UFC 301 quanto o UFC 300. Só que o problema é que no UFC 301, que ia ser no Rio de Janeiro, ficou extremamente desfalcado pelo UFC 300, que foi um dos maiores eventos de todos os tempos no UFC. Segundo o Dana White, foi o maior evento da história do UFC e dos esportes de combate. E a gente teve vários brasileiros encabeçando. Então a gente teve o Alex Pereira na luta principal, a gente teve o Charles Oliveira, a gente teve o Renato Moicano, a gente teve o Diego Lopes, a gente teve a Batistaca e a Marina, e tivemos o Davidson Figueiredo também. Então, resumindo, o UFC 301 acabou sendo desfalcado pelo UFC 300 por grandes nomes do MMA nacional encabeçarem e encorparem o card do UFC 300, que, diga-se de passagem, foi excelente. Renato Mani Moicano ainda merece o bônus, ainda não, White. Vamos mandar. Merece o bônus ou não merece? Me deixa saber aí nos comentários. Então a gente teve o UFC Rio 301, Pantoja versus Erceg, no qual eu vou fazer um vídeo só sobre os predicts para essa luta, mas eu vou falar aqui para vocês o main event. Alexandre Pantoja versus Erceg, Martinez versus José Aldo, Paul Craig versus Caio Borralho e Anthony Smith versus Perino. Eu particularmente acho, e por isso que eu fiz o vídeo, que a luta do José Aldo com o Jonathan Martinez salvou o evento. Eu acho que é uma das formas da gente conseguir fazer com que o UFC 301 ganhe em popularidade e faça venda de pay-per-view. Por que eu te digo isso? Porque o Brasil, ele tem uma cultura, a gente não tem uma cultura no Brasil, diferente nos Estados Unidos, de pagar pelo pay-per-view. O que acontece aqui nos Estados Unidos? A gente assina o ESPN Plus, que seria como o UFC Fight Pass, para poder assistir os cards que não são numerados, ou seja, o UFC Fight Nights, cards que não tem disputa de cinturão. Mas, mesmo você tendo a ESPN Plus, quando tem cards como esse UFC 300 e o UFC 301, com disputas de cinturão, você tem que pagar até $90 para poder assinar e assistir o evento por demanda, o chamado pay-per-view. E o UFC 301, muitos especialistas e fãs estão com medo do evento não ter tanta repercussão assim, pelo card ter faltado um pouco de nomes mais populares. E eu acho que foi exatamente isso que o UFC pensou. Vamos trazer o José Aldo, porque ele vai encorpar o evento, ele vai fazer ter mais pay-per-view, ele vai fazer ter mais mídia, e eu acredito. Só tem um grande problema, a luta não é fácil. Jonathan Martinez é um adversário bastante duro, é um adversário que venceu bastante lutas, sem falar que ele é um cara muito mais novo do que o José Aldo. Então vamos dar uma olhada aqui nos stats aqui, ó. Jonathan Martinez, 30 anos, José Aldo, 37 anos. Jonathan Martinez está vindo de 6 vitórias seguidas, contra caras como Adrian Yannis, muito bom, Said Nurmagomedov, um prospecto do Daguestão, Cub Swanson, Vince Morales, Alexandre Pérez e Zivad Lashville. Enquanto o José Aldo, no MMA, está vindo de derrota contra o Merab Dashville. O jogo é muito diferente, vai ser um jogo muito mais aberto. Jonathan Martinez trocador, acho muito difícil ele colocar o Aldo para baixo, mas a gente não tá vendo o Aldo chutar mais tanto. E o Martinez, por outro lado, tem chutes violentíssimos, cara muito forte, cara muito bom, e vai ser uma grande luta de se ver. Eu acredito numa vitória do José Aldo, em uma luta difícil. E acredito também que essa luta praticamente salvou o UFC Rio. Na outra vez que o Glover lutou no UFC Rio, a arena não estava cheia, e a gente vê esse tipo de especulação pelos fãs. A gente sabe que o real também está bastante desvalorizado, então a gente precisa comparecer em peso no Brasil, apoiar os nossos atletas, apoiar os nossos eventos, para que a gente tenha mais oportunidades no Brasil. E aí eu te pergunto,
E o UFC, como é que ele veio com essa ideia do José Aldo? Vocês acham que foi de última hora? Vocês acham que foi caso pensado? Eu com certeza acho que o UFC 300 se embaralhou muito a questão do UFC, não só no UFC 301, mas em tudo. Eles ofereceram a luta pro Leon Edwards, teve Belal Mohamed no meio, teve a maior confusão. Eu acho que quando eles viram o co-main event, que seria o Anthony Smith e o Petrino, antes deles anunciarem o José Aldo, eles viram que ainda não estava um evento formado solidamente, eles falaram, meu irmão, a gente vai ter que pensar alguma coisa. Eu, na minha visão, acredito que eles pensaram de última hora. Acredito que o José Aldo não estava sabendo assim do evento. Claro que são tudo especulações, mas acho que o José Aldo não estava sabendo totalmente do evento. Ele sempre se mantém treinando, a gente sabe disso, ele vem lutando, competindo no boxe. Mas acho que o UFC veio com um caminhão de dinheiro para poder fazer com que ele aceitasse essa luta. Ou então o UFC ofereceu um segundo plano para ele. Qual seria o segundo plano? Se ele vencesse o Jonathan Martinez, ele lutar pelo cinturão dos 135, né, que é os 61 quilos. E com a história dele, eu acredito que ele vencendo essa luta pode sim ter sido esse acordo. O que vocês acham? Vocês acham que essa é uma teoria que faz sentido? Então vocês imaginam que grande pro UFC e que grande pro Brasil, o José Aldo voltando no UFC Brasil, vencendo o Martinez e depois tendo uma disputa de cinturão contra o Sean O'Malley. Eu acho que é uma luta que todo mundo gostaria de assistir. 2 trocadores, mas uma má notícia pros brasileiros é que mesmo ele passando o Martinez, hoje em dia o Sean O'Malley é uma luta duríssima até pro José Aldo. A idade sempre pesa. Sugar Sean O'Malley no auge da idade, no auge da trocação, muito, muito bom de trocação, fintas, é uma luta também que a gente quer ver. Por enquanto, o que eu quero falar desse card é José Aldo salvou o UFC Rio, José Aldo foi um cara muito importante pro MMA e mais uma vez ele tá mostrando a relevância dele mesmo aposentado. Então, vamos torcer para que seja um grande card, vamos torcer pela vitória dos brasileiros e você aí atrás da telinha, me deixa saber o que é que você quer saber sobre MMA, política ou economia. Lembra sempre, clica no botão do like, vamos compartilhar, canal novo, mas tá indo muito bem. E me deixa saber também quem vocês querem de convidado aqui pro podcast. Valeu, um grande abraço. Esse foi Renato Moicano Podcast e o MMA News. Vejo você nas próximas.